Meio. Ok. Bom, pessoal, bom dia então. Tá? Estamos aqui reunidos para dar seguimento aos seminários da disciplina Temas Atuais em Educação Física, Esporte e Lazer, né, do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Alagoas, do IF, Instituto de Educação Física e Esportes, da Universidade Federal de Alagoas. E temos o seminário 4, que temos a temática do lazer nas aulas de educação física, com o grupo de Aline, Lília, Maria Thaís e Wesley. E o grupo das práticas corporais de aventura, logo em seguida, de Danilo, Alisson e Davi Soares. Tá? Então, eu deixo o grupo à vontade para apresentar. E logo após a gente entra em debate, em discussão sobre essa temática do lazer nas aulas de educação física. Então, boa apresentação para o grupo, podem começar. Certo. Primeiramente, bom dia, né, para todos. O nosso grupo, né, como o professor acabou de falar, vai apresentar um trabalho sobre o lazer na educação física escolar. Nosso grupo, no caso, é formado pela Aline, por mim, a Thaís, que não pôde participar, e o Wesley. Nosso roteiro de apresentação, né? Nós vamos iniciar com a introdução, depois vamos falar um pouco sobre a importância nas aulas de educação física, a importância do lazer, né? Quando começou a ser aplicado, quais são os tipos de lazer, as considerações finais e, por último, referências. Introdução. Bem, estudar o lazer é estudar suas possibilidades de inserção no meio social. Numa sociedade que hoje ela é demarcada por tratos de violência, de desrespeito, e os sujeitos, né, as pessoas, vivem cada vez mais as suas individualidades e deixam de lado, deixam de se preocupar com a vida em coletivo, né, a vida social. A maioria das pessoas esquece que o verdadeiro sentido do lazer e acaba dando importância mais aos eventos da moda, né? Como é o caso da tecnologia. Esses eventos acabam por interferir diretamente nos hábitos da vida vivenciados nos momentos livres, ou seja, nas horas que não são de trabalho, ou então de estudar, por exemplo, né? O lazer, ele é um conceito complexo para ser definido no campo científico, porque para muitos autores o lazer surge da antiguidade, com jogos e brincadeiras. Já outros autores acreditam que ele é um fruto da sociedade moderna, que veio após a Revolução Industrial, que tem aquele conceito de dualidade entre o tempo livre e o tempo de trabalho. Aqui a gente vai definir o lazer, né, de acordo com Silva e Marconsin, de 2013, que o lazer precisa ser entendido como um tempo que pode ser privilegiado para a vivência de valores que contribuam para a mudança de ordem moral e cultural, que são necessárias para assolar a estrutura social vigente. Desculpa, assolar não, solapar. Como fruto de uma sociedade capitalista, né, o lazer muitas vezes é visto como um consumo de atividades para o divertimento e recreação. Mas, nesse sentido, ele acaba sendo excludente, não democrático, porque nem todo mundo, né, uma pouca parcela da população tem condições financeiras para poder ter esses momentos de lazer, né? O lazer ele foi dividido em quatro, né? Quatro tipos de lazer. O lazer doméstico, o turístico, o trabalhista e o escolar. No lazer doméstico, eles ligam a situação familiar, né? Você sentar num canto para assistir uma TV, sair para o parque, participar entre família. Hoje, as pessoas usam muito a tecnologia para usar esse momento doméstico, né? O lazer doméstico, como aqui em casa faz muito, jogando Minecraft. O segundo tipo...
O segundo tipo, pode passar, Lilian. O segundo tipo ficou o turístico. Eu escolhi essa imagem que eu achei muito bonita, né? Que os turistas gostam muito aqui de Alagoas, inclusive de Maceió. O turístico ficou na parte das viagens, das pessoas que fazem viagens tanto para o exterior como para a própria terrinha, né? Como no caso da nossa. E o próximo, o lazer trabalhista. Eu achei bem interessante o lazer trabalhista, porque não é realmente um lazer. É aquela hora da folguinha, né, que vocês tiram quando estão trabalhando para fazer um lanche, bater um papo, que dura entre 10 e 15 minutos, depois de uma refeição. E o último, o lazer escolar. O lazer escolar ele pode ser visto no recreio dos alunos ou na aula de educação física, além disso, nas aulas práticas de todas as outras matérias, como exposição de artes, show de talentos e entre outros. O lazer escolar ele é o mais importante, no meu ponto de vista, porque ele é a forma que os professores pegam as crianças, né, usam o cotidiano delas, o dia a dia, para usar em sala de aula de forma educativa e bem dinâmica. É a maneira mais fácil de ensinar aos alunos cooperatividade, ajudar na interação social e não deixar eles totalmente fora do lar, né? Porque quando as crianças saem de casa com 5, 6 anos para estudar, eles perdem um pouco dessa parte do lazer. Próximo. Bom dia. Para a gente entender como o lazer começou a ser aplicado, a gente tem que entender qual foi a origem do lazer, né? Como a Aline falou, o lazer ele começa a surgir daquela ideia depois já começou a Revolução Industrial, aquela ideia de que os trabalhadores teriam que ter em mente que teriam ter uma parte de lazer entre aspas, mas tem que ter um descanso daquele trabalho para poder produzir mais. No Brasil e no mundo, né, as primeiras ideias de lazer surgem no período de Revolução Industrial, a ideia no período de lazer começou a se formar, era de recuperação das forças, né, no caso, depois de um dia de trabalho, tem que recuperar essas forças para no outro dia começar a trabalhar mais, psíquicas e espirituais. Mas o objetivo, no final, né, era melhorar o rendimento e a capacidade de produzir dos trabalhadores. E o esporte, ele surge com a ideia de competição, uma ideia competitiva, de alto rendimento. No Brasil, a ideia da atividade física, o esporte, né, era ligada ao treinamento e o nome, ao militarismo, né, tá ligado ao exército. Tanto que uma técnica de treinamento que tinha nessa época era a calistenia, que era muito usada na atividade física. Pode passar ele, né, por favor. Essa ideia já em 1929, né, veio aqui no Brasil, no caso, veio de um professor chamado, professor não, que não tinha nem formação ainda de educação física, ele era um militar, chamado Frederico Guilherme, do Rio Grande do Sul, começou em 1929, ainda do Exército, né, e seu conhecimento de educação física era militar, né, mas ele muito preocupado com a educação física escolar das crianças, ele começou a trazer atividades para as praças, né, uma atividade mais lúdica, de brincadeira, de recreação, e a partir disso, né, ele criou alguns grupos de recreação e lazer que ficavam nas praças, era algo semelhante, deixa eu ver aqui, não ao circo, né, mas algo bem semelhante, que ele ia para as praças e começava a apresentar teatro, brincadeiras, jogos, para poder trazer mais crianças e difundir esse pensamento da recreação e do lazer. Pode passar. No Brasil, o lazer ainda era muito escondido, né? Nessa época, essa questão do lazer não tinha essa importância da necessidade do lazer. E, meu nome, sobre a importância do lazer. E em 1970, foi convidado para cá para o Brasil que eu digo, um professor francês muito renomado nesse tema do lazer, né? E quem convidou esse professor foi o Sesc. Tanto que eu vi em alguns estudos, né? Estava pesquisando bastante sobre o lazer, quando começou a ser aplicado, e eu vi muito esse relato desse professor francês que veio para o Brasil para
dar palestras e mostrar um pouco do seu conhecimento nessa área. Tanto que depois de 1970 é quando a gente começa a ver mais trabalhos relacionados ao lazer, né? Ele veio para cá, criou um grupo de estudos para poder difundir essa ideia de lazer nas aulas de educação física, disparando seu conhecimento e sua especialização na área. A partir desse período, e começou a surgir outros trabalhos relacionados ao lazer aqui no Brasil. Pode passar. Esta foi a parte da Thaís. Importância nas aulas de educação física. Para Bramante, em 1998, o lazer tem um papel significativo, pois é possível de se realizar no tempo livre e fora do tempo das obrigações, em que as pessoas podem se expressar, sentirem prazer, utilizarem de sua criatividade para se divertirem, descansarem e se desenvolverem. Isso pode agregar sujeitos com desejos e necessidades semelhantes no mesmo ambiente. Tá? A prática regular de atividades de lazer constitui um dos fatores indispensáveis para o indivíduo conservar o corpo e mente saudáveis, aumentar o potencial criativo e produtivo, melhorando assim sua qualidade de vida. Passa. As atividades desenvolvidas nas aulas de educação física têm como finalidade permitir a todos os educandos, a prática do lazer através da diversidade cultural existente, visando adquirir uma boa qualidade de vida, além de contribuir para a inclusão social. William? Ah, tá. Estava esperando para você pedir para passar. Considerações finais, né? A prática regular de atividades físicas e de lazer constitui um dos fatores indispensáveis para o indivíduo conservar corpos e mentes saudáveis, aumentar o potencial criativo e produtivo, melhorando assim sua qualidade de vida. As atividades desenvolvidas nas aulas de educação física têm como finalidade permitir a todos os educandos a prática do lazer através da diversidade cultural existente, visando adquirir uma boa qualidade de vida, além de contribuir para a inclusão social. Lazer é um direito dos cidadãos e é pré-requisito fundamental para uma vida saudável. Então, a gente finalizou aqui, tá? Nossa apresentação. Estão me escutando? Agora eu tô. Sim. Eu estou com fone aqui, eu não uso muito fone. Estou testando esse fone. Pessoal, então veja só. A apresentação foi breve, né? Porém, vocês falaram algumas coisas importantes que eu acho que a gente vale a pena falar e discutir. Alguém tem alguma coisa para falar? Arthur? Alguém tem alguma coisa para perguntar, comentar sobre o lazer? Porque o tema é o lazer na aula de educação física. Fazer essa relação, né, com a questão do lazer e da aula de educação física. Então, eu gostaria, alguém da turma tem alguma coisa para falar? Ou ninguém? Wagner, você que está digitando aí, tem alguma coisa para falar? Não, professor. Você está ligado na promotoria, né? Eu achei estranho quando eu olhei, promotoria entrou. Tirei o fone que não fica estranho o fone, não consigo não. Prefiro falar assim. Bom, pessoal, eu vou fazer um comentário. O grupo apresentou e, assim, uma pergunta. Em vez de eu comentar antes, eu vou fazer uma pergunta. Qual a relação da educação física escolar, que a gente está falando, com o lazer? Existe uma relação?
que a gente pode estabelecer? O lazer, ele tá ligado bastante ao bem-estar, né? A você se sentir bem, a você ter um tempo livre para aproveitar. E a atividade física, muitas vezes, ela está relacionada ao lazer por conta disso, né? Porque quando a gente pratica esporte, a gente se sente melhor, a gente se sente bem. É uma válvula de escape, às vezes, de sair daquela pressão do trabalho, da escola. A gente se sente mais liberto, mais livre, mais descansado para poder voltar à nossa rotina do dia a dia. Professor, Foi. para algumas pessoas o esporte na UFAL era como fosse um lazer, porque lá eles falavam que acalmava a mente, se distraía e às vezes até esquecia os problemas. Aí eu acho que lazer é relativo. Você está falando do projeto, né? O Isso. relato das pessoas. O lazer, ele está ligado ao bem-estar. Lília, dá para você tirar a apresentação? Vocês vão usar ainda? Não posso tirar assim. Aí eu consigo ver melhor vocês, assim, quem está. Já... Sim, saiu. Certo. Então, veja. Alguém mais tem algum comentário? Qual a relação do lazer com a educação física escolar? Como é que a gente pode visualizar isso aí? Como é que a gente pode entender? Na minha visão, assim, quando se você faz um trabalho bem feito, trabalha bastante o lúdico com as crianças, isso se torna uma forma de diversão para elas. Diversão é uma forma de lazer. Se a criança se diverte na aula, pratica as atividades com gosto, com bastante interação, ela está tendo um momento de lazer durante as aulas. Porque na educação física, né, a gente tem um objetivo, né? A gente tem os conteúdos, nós temos a cultura corporal, temos esportes, jogos, as danças, as lutas, a ginástica, né? E temos os níveis escolares, infantil, fundamental, médio, e distribuímos esse conteúdo, esses níveis de ensino de acordo com a complexidade da turma, né? Se é uma turma mais nova, uma turma, vamos dizer assim, já mais avançada. E o que eu vejo é assim, porque a educação física tem um grande diferencial das outras disciplinas escolares. Por exemplo, estão tendo aula na sala de aula, sentados, naquele formato tradicional, né? E tem a hora da aula de educação física. Veja, o grupo apresentou, por exemplo, quem está trabalhando, quando dá uma folga lá, aí vai tomar um cafezinho, vai fazer alguma coisa, se junta, é uma hora de descontração, uma hora de momento de lazer no trabalho, né? Tem um lazer em casa e é um momento de descontração. Então, a relação direta da educação física com o lazer da educação física escolar é um momento que você tira a criança, o aluno, da sala, onde ele está lá sentado, compenetrado lá numa disciplina, português, matemática, e você tira ele da sala e leva para uma quadra, onde ele vai se movimentar, onde ele vai descontrair, aprendendo outras coisas, claro, mas de uma forma diferente. Então, a educação física tem um diferencial muito grande das outras disciplinas. Ela, de alguma maneira,
ela tira o aluno daquele ambiente da sala e leva para a sala de educação física. Qual é a sala de educação física? É a quadra, é o campo, é a piscina. Então, tem vários ambientes que nós trabalhamos diferente da sala, é um momento diferente. E vai trabalhar com o corpo, vai descontrair e, de alguma maneira, aprender outras coisas através do corpo, através do movimento corporal. Então, veja como é interessante a educação física nessa relação direta com o lazer. Né? Davi, quer falar? Eu já ouvi de muitos professores, assim, que a visão de que as aulas de educação física, elas são, tipo, direcionadas para o lazer, é equivocada essa visão. Alguns professores já ouviram falar, porque para alguns, meio que essa fala de outros professores sem ser da área acaba desmerecendo a área da educação física. Por conta de, um exemplo, os alunos estão lá tendo aula e quando sai vai para a aula de educação física, não se torna mais aula, se torna só um momento de diversão, onde a criança está ali só para se divertir, e para alguns professores acabam que não tem tanta importância de se ter a aula de educação física, entendeu? Então, alguns que eu conheço, eu já ouvi falando que essa questão de lazer acaba sendo um pouco equivocado para as aulas de educação física, mas tendo em vista esse conceito que os meninos trouxeram, é algo bastante interessante a se pensar. Veja só, Davi, sua colocação foi boa para reforçar, porque eu falei o seguinte, veja só, tem uma relação direta com o lazer, porém não é lazer. Você vai aprender alguma coisa na aula de educação física, mas tem uma relação direta, porque você tem a questão da descontração, de tirar de um ambiente mais fechado, um ambiente de sala, sentado, e vai se movimentar, vai trabalhar a questão corporal. Então, tem uma relação direta, Não é que a aula de educação física seja só lazer. Ela tem uma relação direta com o lazer, onde você vai descontrair mas, claro, não podemos perder a essência. Nós temos algo a aprender, né? O aluno tem algo a aprender na aula de educação física. Por isso que eu falei, nós temos os elementos da cultura corporal para serem trabalhados durante a aula de educação física. Nós temos um objetivo. Então, por exemplo, eu vou dar voz, eu vi que tem gente que levantou a mão, mas só para finalizar, eu vou dar um exemplo. Eu acho que eu já falei isso aqui alguma vez. O primeiro emprego que eu tive de educação física foi numa escola onde a quadra era no meio da escola. E vários professores passavam e eu estava lá dando aula. E eu me lembro muito bem num dia onde um professor chegou para mim na reunião pedagógica e disse: como é bom dar aula de educação física, né? É só brincar com as crianças. Mas aí eu disse assim, olha, é muito bom dar aula de educação física, porém não é só brincar. Aquela brincadeira que eu estou fazendo ali, eu tenho um objetivo, é uma brincadeira pedagógica. Porém, eles se divertem, eles têm um momento de lazer, mas eu, como professor, estou num objetivo de desenvolver algo com aquela brincadeira. Por isso que eu falo que é uma brincadeira pedagógica, né? Não é qualquer brincadeira, não é qualquer descontração. Mas as crianças descontraem. Por isso que eu digo que tem uma relação direta, mas não é só o lazer, entendeu? Tem uma relação com o lazer, porém... Mas, assim, eu vejo que na escola nós podemos fazer atividades de lazer também. Por exemplo, sei lá, fazer um evento de lazer, vamos
juntar um sábado, alguma coisa, fazer numa praça, fazer alguma coisa que não seja na aula de educação física lá. Nós podemos fazer atividade de lazer na escola, mas a gente está dando foco da aula de educação física escolar, né, que tem essa relação com o lazer. Wesley, quer falar? Oi? Você levantou a mão, Wesley? Não. Não está levantada a sua mão aqui, então aqui quem levantou mais, foi Lília que levantou a mão? Sim. Sim. Ah, tá, desculpa. Lília, quer falar? Né, como o David estava falando, né, os outros professores, os que não têm conhecimento, né, sobre a área específica da educação física, podem ter um pensamento mesmo sobre a questão do lazer, como se fossem atividades que não têm propósito de aprendizagem, né, nas aulas de educação física, mas que eles têm um objetivo, nas aulas de educação física, estou falando, tá? De aprendizagem, sim, da interação social, como foi dito no nosso trabalho, um momento de descontração, um ambiente diferente da sala de aula, e isso é muito importante para as crianças poderem ter um momento diferente de liberdade, e eu acredito mesmo que essa falta de informação, né, da população sobre o lazer que acaba deixando a educação física com a aparência de que é só jogar bola, é só brincar e só fazer a prática por fazer a prática, sem objetivo. Eu acredito que seja mais a questão da desinformação mesmo. E é bom, no caso, né, que a gente, né, como futuros profissionais de educação física, possamos levar essa informação para a população em geral, tanto os outros professores, quanto os pais e as próprias crianças, que elas têm que entender que isso não é só brincar por brincar, mas tem um sentido, tem um significado e tem um objetivo. Ô, Lilian, agora que você falou sobre isso, da população que muitas vezes não sabe o que é lazer, me veio na mente muitas pessoas, muitas vezes até os meus próprios pais falam assim, eu não posso ter um lazer porque eu não tenho dinheiro para ter um lazer. Sim, coloca as condições financeiras. Para eles, o lazer é ter dinheiro para sair e gastar dinheiro. Sim. Isso, o lazer. Mas não, né? É algo que pode ser tão simples, né? E muito bem aproveitado, mas por não ter conhecimento teórico também, né? Do que é o lazer, como ele pode usufruir do lazer, acabam que eles ficam na zona de conforto e, entre aspas, né? E não tem um momento de lazer. Foi aquilo que eu falei na introdução, né? Que o lazer ele é tido como um momento de recreação, de divertimento, mas que nem todo mundo tem essa condição se for visto por esse ponto, né? Condições financeiras, porque eles acreditam que viajar, tudo bem que isso é momento de lazer. No entanto, não é só isso. Tem várias formas de lazer, como foi explanado aqui pela Aline, e que todo mundo tem, sim, a possibilidade. Apesar, né, obviamente, também de questões de tempo, né? Aquela dualidade que eu falei também, da questão do tempo livre e o tempo de trabalho, ou no nosso caso de estudo, por exemplo. Tem essa questão da dualidade, e é por conta disso que é necessário democratizar a questão do lazer também, né? Tentar alcançar a população que tem menos condições. Questão de tempo e também questão financeira. E é possível. O professor está mutado. O Alisson gostaria de falar? Ô, professor, quando a fala do senhor, eu entendi mais ou menos o que o senhor estava falando e associei ao prazer que os alunos têm na aula de educação física. Por mais que a gente esteja dando qualquer conteúdo, é algo prazeroso. Não para 100%, né? Porque sempre tem aqueles alunos mais chatinhos. Mas, na sua grande maioria, se sentem prazer. Esse é um dos objetivos, é que a aula seja prazerosa, porque com prazer você aprende melhor.
né? Então, o prazer está ligado à questão da aprendizagem também, né? Porque tudo com prazer a gente capta melhor a informação, né? Aline, o Wesley. Espera aí, que eu levantei a mão 1000 vezes. Eu li bastante coisa, né, para poder fazer esse resuminho, para dividir o lazer em 4. Está totalmente ligado ao prazer. A educação física é ligada ao prazer, independente de você praticar ele por vontade ou não, vai ter um prazer no final, que é a queima de calorias, a satisfação em si. Eu acho que esse é o Alisson que eu penso. Alisson e eu, a gente participou da aula de dança e éramos 2 robôs participando da disciplina de dança. E mesmo assim a gente se divertiu bastante. Aí eu ligo tudo isso ao prazer. A educação física, a relação principal com lazer e as demais disciplinas é isso. É o prazer. Está totalmente ligado com o prazer. A educação física e o nosso lazer nesse momento. Foi horrível a disciplina de dança, principalmente para mim que sou uma ogra, mas foi muito prazeroso. Aí realmente eu descobri que a educação física está totalmente ligada ao lazer. O Alisson gostou. Então, isso aí tem uma questão, como ele está falando ali, o Vitor Loss está falando, é uma questão biológica também, né? Porque com a atividade física você libera essa questão da endorfina, né? Isso. Produz essa sensação de prazer, de bem-estar. E você, com prazer, como você estava falando, você aprende melhor as coisas, você está mais envolvido, e é isso que eu estou falando. Nós, na aula de educação física, temos um objetivo: trabalhar conhecimento. Que conhecimento? Trabalhar o conhecimento da cultura corporal. E através das atividades que nós proporcionamos, que é através do movimento corporal, a gente traz essa questão do prazer e, de alguma maneira, tem relação direta com o lazer, porque é um momento de descontração, mas não é qualquer coisa que a gente está fazendo lá. Isso aí que a gente tem que entender e explicar para as pessoas. Foi isso que aconteceu comigo quando um professor me disse: é muito bom trabalhar a educação física, você fica só brincando, né? É como se fosse um lazer. Porém, não é só o lazer. Nós temos um objetivo a atingir com aquela atividade, com aquela brincadeira, com aquele conteúdo que vamos estar proporcionando conhecimento para o aluno. Né? E isso aí gera prazer. Então, por isso que a aula de educação física tem esse diferencial muito grande das outras disciplinas, né? Tira da sala, leva para a quadra, se movimenta. Então, tem lazer, tem prazer, mas o objetivo é aprendizagem, é conhecimento, cultura corporal. Não podemos perder esse foco. Alisson, quer falar, Alisson? Alguém está com a mão levantada aqui. Bom, então eu acho que o lazer não é só o lazer pelo lazer na educação física, né? É o lazer, é a aula de educação física buscando trabalhar conhecimentos, né? Esse é o foco nosso, né? Não podemos perder isso. Alguém quer falar? Não, era só para ressaltar aquela ideia que o senhor falou do profissional da educação física em relação a essa questão de lazer nas suas aulas, que a gente até, acho que apresentou um trabalho em relação a essa questão, que a ideia do profissional, um dos objetivos é proporcionar lazer naquela atividade que ele está fazendo com um objetivo específico, seja lá trabalhar arremesso ou entender alguma questão
moral, mas que ele proporcione prazer para que aquela criança se sinta vontade de fazer aquela atividade. E quanto mais a criança internaliza essa ideia de prazer na atividade física, um sucesso, vai ter um sucesso maior de quando ela se torna adulta, ela continuar na atividade física e promover saúde para ela mesma, né? Você vê que, por exemplo, se a gente sair da escola e falar de outras atividades, por exemplo, como vocês citaram, o lazer familiar é um momento de descontração, onde as pessoas se reúnem e tal, né? A educação física tem essa relação, não que seja só o lazer, mas tem essa relação com o lazer. Agora, o que eu falei também, você pode reunir a escola inteira e fazer um evento, né? Tipo assim, buscando a questão do lazer, fazer uma atividade na praça, fazer uma atividade sei lá, de caminhada ao redor da escola, dependendo da escola que for, né? Enfim, proporcionar um momento de lazer, de interação com as outras turmas, com os outros professores, enfim, você proporcionar uma atividade de lazer, de modo geral, para a escola, isso pode ser feito, né? Mas a gente está tentando fazer uma discussão com a aula de educação física, né? Que temos um conteúdo, que temos um objetivo, mas que é um momento de descontração que tem essa relação direta com o lazer, que vai proporcionar prazer para a criança e aprendizagem de algum conteúdo que nós temos no objetivo de ensinar, né? Esse é o nosso foco, não podemos perder o foco, né? Que é trabalhar o conhecimento da cultura corporal. Certo? Algum comentário a mais? Professor, Oi. só uma coisa. Eu acho que o problema, muitas vezes, das aulas de educação física, só ressaltando uma coisa, das aulas de educação física, até mesmo os alunos terem essa visão de que é só um momento para brincar, tem muitos alunos que têm isso. É por conta que muitas vezes o próprio professor, no decorrer da sua aula, ele não fala o porquê está trabalhando aquilo com os alunos. Então, eles não têm, muitas vezes, o conhecimento. Isso eu falo por experiência própria. Dos poucos professores que eu tive, né, pouquíssimos falavam o porquê estava dando aquele conteúdo. É porque, assim, quando a criança ela está numa certa fase de idade, ela começa a perguntar muito. Tanto que, acho que todo mundo já perguntou, por que a gente estuda matemática? Por que estudar tal coisa? Muitas vezes até educação física. E por conta disso, as próprias crianças saem da aula de educação física e dizem, não, teve o quê? Não, hoje a gente brincou disso, brincou daquilo. E acaba que não fala, não, a gente fez tal atividade porque ela vai estimular isso pra gente no futuro. Algo bem simples. Muitas vezes não tem esse conhecimento e acaba levando esse conceito, muitas vezes, da aula de educação física para frente, né? Era só esse apontamento. Eu concordo, professor, também com o que o Davi falou, porque, como ele é um relato de experiência, muitas vezes a gente não vê do professor, ele detalhar a aula no começo, o primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. Ele, geralmente, as aulas que eu tive também, eu nunca prestei atenção nisso, do professor chegar, conversar com a turma, fazer uma roda de conversa, falar o que vai ser trabalhado, no final da aula, ali, discutir o que foi feito. Isso é muito difícil de ver. E tendo assim isso como consciência de que a nossa cultura é desse jeito, então a gente pode dizer também que muitas outras escolas também podem ter sido desse jeito, o que leva o povo a desacreditar na educação física, porque vê o povo, as crianças brincando, mas pela experiência que teve, acha que é só brincadeira, que não tem fundamento, que não tem conhecimento sendo aplicado ali. Eu acho que foi legal essa colocação de vocês,
o que vocês estão falando é de conscientizar o aluno do que ele está fazendo. Por que estou fazendo isso? Né? Eu acho que é importante. E, claro, a linguagem que nós vamos utilizar, essa conscientização, ela pode ser feita em todos os níveis, com a criança, a da educação infantil, do fundamental, do médio, adaptando a linguagem, né? Como você vai falar com eles para tornar aquela atividade de alguma forma que ele conscientize o que está fazendo e dê valor e ache importante, né, o que ele está fazendo. Para que ele está fazendo aquilo? Então, eu acho que é importante essa, vamos dizer assim, essa conversa que vocês podem estar dizendo, ou no início ou no final, e no início pode ter uma roda e depois fazer atividade, e no final fazer outra roda e ver o tal feedback, né, de ver o que eles assimilaram, né, o que eles entenderam do que foi feito, porque eu acho que é importante, porque justamente a gente não está fazendo só pelo fazer, e sim a gente está fazendo com o objetivo da aprendizagem, da conscientização. E conversando sobre o que foi feito, eu acho que, ou do que se vai fazer e do que se fez, eu acho que torna isso consciente. E adaptar a linguagem, né? Porque, e até você falou, a criança muitas vezes gosta de perguntar muito, então acho que é um momento de conscientização que é importante. E agora, claro, a gente vai adaptar as linguagens, o nível de para que a criança entenda também, né? Por exemplo, como o Vitor Loss falou, você não vai falar de serotonina com a criança da educação infantil, mas você pode falar de serotonina com um aluno do ensino médio. Então, são níveis e linguagens que a gente vai adaptando para que isso torne consciente de alguma maneira. Importante. Boa colocação. O Davi e o Danilo aí comentaram. Mais alguma coisa? Vamos partir então para o segundo grupo. Danilo, Alisson e Davi Soares. Professor, eu vou apresentar aqui, que eu entrei no notebook, aí eu vou apresentar o coisa. Ah, tá certo. Deixa só me dar um minuto que está batendo aqui, espera só um pouquinho, tá? Certo. Vá preparando aí, vá botando aí a apresentação. Vem já. Alguém entendeu se é para ir colocando logo? Ele mandou só para colocar, pô, já deixar a tela pronto, o slide, entendeu? Pronto. É a tela inteira, né? É. Tá aparecendo já a sua tela. Pronto. Vocês estão me escutando normal ou tá com ruído alguma coisa? Dá para escutar. Tá ok. Ouvindo bem. Com o fone fica bom. Se eu tirar o fone, fica uma cheadeira da gota. Já eu prefiro sem o fone.
Bom, voltei, pessoal. Já está na tela. Práticas corporais de aventura na educação física escolar. Alisson, Danilo e Davi. Nossa última temática, né, da disciplina nesse semestre é discutir. Vamos lá. Boa apresentação ao grupo e depois a gente abre para a discussão. Bom dia, pessoal. Como o professor falou, o nosso tema é Práticas Corporais de Aventura na Educação Física Escolar. O nosso grupo é composto pelo Alisson, eu, Danilo e o Davi Soares. Pode passar, Davi. Certo. Os nossos objetivos gerais. Primeiro, a gente quer analisar e discutir o conteúdo da temática de forma dinâmica e interativa, a fim de enriquecer esse momento de aprendizado e conhecimento, para que todos saiam daqui com alguma mensagem, alguma coisa a mais sobre as práticas corporais de aventura. E com isso, atrelar os termos, definições e objetivos na educação física escolar, propor e exemplificar meios de práticas corporais de aventura no âmbito escolar e, no final, as considerações e a conclusão do trabalho. Nossa introdução. As práticas corporais, elas são abordadas por muitos autores. E esses autores não têm uma ideia assim comum compartilhada entre eles. Como assim? Como é que eu posso explicar isso? Tem autores que veem as práticas corporais de aventura como cultura corporal de movimento, aquelas de desenvolvimento físico que a gente trabalha na escola, como correr, saltar, movimentos básicos. Já outros autores veem as práticas corporais de aventura como uma educação ambiental. E nesse contexto pode ser trabalhada a diversidade, desmatamento, poluição do ar, reciclagem, e também como um meio de se relacionar com a natureza, interiorização. Na parte pedagógica, ela está presente na BNCC, que pode ser trabalhado com o primeiro ano do ensino fundamental ao ensino médio, e também para a educação infantil, que está presente nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Com isso, os aspectos norteadores para intervenção, interações e brincadeiras. A expansão dos esportes e atividades de aventura é notória, e com esse fator surgem discussões e possibilidades de aplicação na educação física escolar. Elas são vistas pela ótica da aventura, fenômeno em reconhecimento, fenômeno esse reconhecido pelos parâmetros curriculares nacionais, que são poucos ministrados no âmbito da escola. Pode passar, Davi. O surgimento desses esportes de aventura. Esses esportes de aventura surgiu no fim da década de 80, já no começo de 90. A primeira vez que foi usada essa denominação foi para nomear esportes de adultos, como o paraquedismo, o surf, montanhismo, trekking, alpinismo, ciclismo e de montanha e paintball. Aos poucos, todos os esportes que causavam grandes ondas de adrenalinas ganharam essa designação, como citado anteriormente, aumentando o nível de endorfina, serotonina e dopamina nos participantes, por causa do esforço mental e corporal dessas práticas de atividade. Pode passar, Davi. Pronto. Só fazendo
falando uma coisa aqui que me veio na mente. Interessante é que a maioria dos esportes, como esse aqui fala, que os esportes de aventura surgiu a partir da década de 80, mas na maioria das vezes os esportes já vinham sendo praticados, né? Só que a nomenclatura, né, de chegar e dizer esse esporte é um esporte de aventura foi a partir dessa década. Não quer dizer que antes já não se praticavam, só que a maioria não sabia como classificar, digamos assim. Acho que isso acontece com muitos esportes. Agora, os tipos de práticas, né? As práticas de aventura, elas são expressões e formas de apreciação corporal, que tem proeza e proeminência, né? Oriundas de situações diversas, imprecisas, em um ambiente desafiador. Aqui, a gente quis trazer alguns tipos, né, algumas modalidades desses esportes de aventura, onde a gente vai ter... eu trouxe 3 de cada, mas, na verdade, existem várias, muitas mesmo. Se eu trouxesse aqui, ia passar muito tempo só falando dessas modalidades. Então, vamos lá. Modalidades aquáticas. Esses aqui são os que a gente mais conhece, eu creio, né? A gente vai ter aqui o wakeboard. Esse esporte, ele é bem parecido com aquele que se eu não me engano, é o snowboard, se eu não me engano é isso, que é na neve. Só que ele é um esporte onde você pratica com uma prancha sendo puxado por um barco. Aí, conforme as ondas que o barco for fazendo, o indivíduo ele vai fazendo manobras. Esse é o famoso wakeboard. É um esporte de aventura aquático. Temos o surf, né, que é um esporte bastante conhecido, né, que é utilizado uma prancha para estar fazendo manobras em algumas ondas da praia. E temos a vela, que é um esporte, né, que ele tem como finalidade, né, a partir de um barco, você utilizar, né, se mover com esse barco a partir da propulsão dos ventos. Fala aí, Danilo. Outro também que é bastante conhecido e praticado aqui no Brasil é o triatlon, que utiliza tanto a área aquática como a parte terrestre. Só para ajudar aqui. Isso. Bom, temos também as modalidades aéreas, que a gente vai ter o paraquedismo, né? Que é basicamente o ato de saltar de um avião em movimento, né, e abrir o paraquedas. É justamente isso. Asa delta, né? Que é basicamente uma modalidade onde é um voo livre que você faz, né, a partir de um local alto. E temos a tirolesa. A tirolesa é uma prática esportiva onde você vai de um ponto horizontal ao outro, ligado, né, por uma polia que ela se move dentro dessa corda de aço. Então, é um esporte de aventura. Temos também os terrestres, né? Que o primeiro que eu coloquei foi o trekking, que eu acho que é um dos mais conhecidos, né? O trekking. Para quem não sabe, o trekking é um tipo de caminhada, né, de aventura, onde ela pode ser feita por meio de trilhas e montanhas. O trekking, ele pode ser tanto individual como em grupo, né? Existem trekkings que demoram bastante tempo, onde os participantes devem levar mantimentos para estarem passando bastante tempo aí nessas aventuras. Temos o rapel, né, que é o ato de você descer de uma montanha, de um local vertical. E temos o mountain bike, que é basicamente uma trilha de bicicleta, né, no meio da natureza. Ô, Davi, volta lá, por favor. Sim, pessoal. Também, como modalidade terrestre, mais próximo da gente, referente à cidade, ao perímetro urbano, temos também o skate, que está em uma crescente muito grande
em vários lugares você pode ver praças e locais para prática de skate. Também o parkour, né? Já ia falar dele. E algo interessante é se a gente quiser ligar os assuntos na parte de lazer, a gente consegue enxergar aqui o paraquedismo, onde é uma atividade também de lazer para muitas pessoas, né? Asa delta também, a maioria das pessoas que são turistas vão e praticam esse esporte, tirolesa e assim por diante, né? O que a gente pode dizer também é que existe práticas corporais de aventura tanto para a cidade como também para a natureza, assim. Isso. Tem uma gama de muita possibilidade, de muita escolha para você procurar fazer esse tipo de esporte. Agora, como podemos observar na imagem, esse professor, ele levou a escalada para a sala de aula. O que foi que ele utilizou aí? Apenas a sua criatividade em um giz. Nessa atividade aí, ele já está trabalhando com os alunos mobilidade, quer queira, quer não, os alunos também trabalham um certo tipo de alongamento. Depois ele colocou um objeto para... Eita, como é o nome, a palavra? Primeiro Simular. ele... Isso, para fazer como fosse simular mesmo a pedra, algo mais real, que os alunos ao tocar sentissem no tátil. Foi em 2 momentos. O primeiro momento foi só com giz, só para os alunos colocarem as mãos. Depois ele colocou para os alunos realmente sentir, como realmente fosse a atividade em si, apenas utilizando o chão e o giz. Pode passar. Aqui no rapel, o professor, apesar dele ter o equipamento profissional de rapel, ele teve que fazer uma análise do seu espaço. Então, mais uma vez, ele usou a sua criatividade e usou a sala de aula da educação física, que é o ginásio. Usou a quadra, o aluno teve a sua experimentação em segurança. Pode passar. Aqui no Slackline Slackline. foi feita uma adaptação totalmente diferente, porque o Slackline é apenas com uma fita ligada do ponto A ao ponto B e não tem nada. O professor aqui ele colocou uma corda para facilitar para os alunos. Ficou mais sendo como fosse uma travessa. Simplesmente aqui ele foi para o pátio da escola, amarrou duas cordas nos pilares do pátio. E certamente ele deve ter colocado algum colchão, alguma coisa mais embaixo, porque na imagem não dá para ver. Pode passar. Aqui, nessa atividade aqui de orientação, fazemos muito com as crianças, a famosa caça ao tesouro. Esse percurso, você pode utilizar a bússola, você pode utilizar dicas, vai trabalhar a cooperação entre os alunos. Pode passar. Sobre esse último... Volta lá, Davi, por favor. Essa última atividade, pode-se usar o lúdico também por se tratar de uma área verde, como se eles estivessem desbravando uma floresta, passando por rios que poderiam ser algum local específico, ou essas cadeirinhas aqui embaixo. Pode ser vista também como uma ponte para elas se equilibrarem, passarem no percurso da escola, utilizar a imaginação para que eles se sintam como se estivessem dentro de uma floresta, caçando os tesouros e ao mesmo tempo desbravando esse terreno inóspito para eles, né? Que eles não têm muito contato, pode-se dizer assim. Os benefícios que as práticas de aventura na escola trazem.
As aulas de aventuras na escola podem gerar benefícios como a elaboração de conhecimento através da expressão corporal, autoconfiança, e a superação de limites, o companheirismo e o fomento da educação ambiental. Um exemplo de atividade que propõe alguns desses benefícios é a caça ao tesouro e a corrida de orientação cooperativa. Só abrindo parêntese aqui, o que a Vitória falou aí nos comentários sobre a importância, né, e dessas práticas serem feitas pelo professor na escola. Mesmo com a BNCC, né, deixando lá claro que deve ser trabalhado, mas quando é critério muitas vezes do professor, muitos não trabalham os esportes de aventura, sendo que se você der uma olhadinha na lista de esportes, até o motociclismo ele é um esporte de aventura. Então, assim, eu creio que trabalhar esporte de aventura desde da infância vai surtir muito efeito no futuro da criança, que muitas vezes não acontece, né? Então, já deu para perceber aí que não é um bicho de sete cabeças trabalhar os esportes de aventuras na escola, né? É só ter a criatividade e ter vontade de fazer. Complementando isso que você está falando de ter vontade de fazer, muitas vezes os professores são professores de cidades que tem muita praia assim, ou se não até mesmo na capital. A escola ali é perto de uma praia, alguma coisa. O professor poderia fazer alguma atividade ligada ao surf, porque estaria ali aproveitando o que a escola pode proporcionar. E o surf ele não trabalha o equilíbrio, a sua autoconfiança. Pode passar. Conclusão. Os alunos, através de atividades de aventura dentro da escola, podem ganhar conhecimento sobre o corpo, como o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Vivenciarão atividades naturais, como saltar e pendurar-se, além de poder discutir sobre a prevenção do meio ambiente. O esporte na escola não precisa ser uma reprodução fidedigna do que existe fora da escola. As adaptações estão aí para serem usadas, jamais podemos negar qualquer tipo de conhecimento e vivência aos alunos. Complementando o que o Davi falou e o que o Alisson falou, não existe empecilhos para você praticar as atividades de aventura na escola. Você pode utilizar a imaginação, como o Davi falou, e também a gente vive no país que essas práticas são comumente representadas na TV, na própria cidade onde a gente mora. Se tanto aqui na capital como no interior, tem como você trabalhar essa temática. E se a gente mora numa capital que tem parques municipais, tem praias, tem praças, você pode tirar isso da escola e pode botar também para um contexto extraescolar, vamos dizer assim, fazer um projeto de intervenção na natureza, na cidade. O que falta para os professores trabalharem essa temática na escola é vontade, porque existem meios. Não quer dizer que para praticar práticas corporais de aventura só se é possível com equipamentos. Não, isso é uma mentira. Você pode fazer essa atividade de maneira lúdica e bem acessível para os alunos. Até o parkour mesmo, você pode fazer com as crianças no ensino infantil, utilizando o pátio da escola. Uma maneira bem simples de levar um esporte de aventura, que para eles vai ser uma inovação, sem usar equipamento nenhum, apenas o espaço físico da escola. Os bancos, as carteiras. Exatamente. Isso. E com isso a gente encerra a nossa apresentação. Espero que tenham gostado.
Muito bem, pessoal. Antes de eu falar, eu dou voz à turma a qualquer momento, né? Mas eu estou dizendo assim, antes de eu falar alguma coisa, eu gostaria que a turma falasse. Lilian, Então, né, vendo aqui o trabalho dos meninos, eu adquiri muito conhecimento agora, porque eu não conhecia, assim, as práticas de aventura, eu não tinha pesquisado antes. Quer dizer, eu conhecia na parte dos adultos. Na escola, eu não conhecia. Até porque, infelizmente, eu não vivenciei esses momentos, né, como aluna. Mas eu tô vendo que tem muitas possibilidades que eu nem imaginei, que são simples, né? E são possíveis de fazer. Questão mesmo é ter criatividade e adaptar de acordo com as necessidades da escola, né? E da turma. muito bem, a Lilian já teve uma percepção, uma visão mais ampla, né? Que bom. Vitória também colocou um comentário aqui que achou incrível quando as atividades são inseridas na escola. Talvez normalmente os alunos não teriam essa experimentação. Então é uma possibilidade, né? Mas eu vou fazer um comentário aqui e aí a gente vai discutindo. Por exemplo, o tema que vocês apresentaram, né? Práticas corporais de aventura. Porque práticas corporais já é um termo muito, vamos dizer assim, ligado à educação física, né? E esse termo, aventura, que se difere, né? Práticas corporais de aventura. O que é aventura? Vocês falaram um pouco aí, mas o que é aventura? Porque aí começa a se fazer essa relação com os esportes da natureza, né? Os esportes de aventura. Mas o que é aventura? Como é que a gente pode pensar assim? Práticas corporais de aventura. O que é aventura? Alguém quer falar? Professor, aventura, fazer aqui um resumozinho. Aventura, bem no popular, é algo que vai lhe proporcionar adrenalina. Alguma coisa que você faça que tenha aventura, automaticamente você vai ter adrenalina. É uma ação desafiadora que desafia você a provar os seus limites, alguma coisa assim, professor. Que Assim, mais? é uma circunstância que pode causar provavelmente um acidente ou algo incerto. E, assim, pelo que eu entendo, é algo ousado, né? Que tem risco, mas que traz uma sensação boa, normalmente. Quando a gente fala assim, eu vou me aventurar, não tem esse termo, vocês não usam? Eu vou me aventurar. Quando você fala assim, eu vou me aventurar, mas foge mais dos padrões, né? A pessoa vai tentar buscar algo que geralmente não é muito seguro pela definição de aventura. Isso. Inesperado. A questão da aventura está ligada à incerteza. Eu não tenho certeza, eu vou me aventurar, né? E nesse aventurar, eu corro alguns riscos, né? Para chegar no objetivo que eu quero. Então, veja, a vida é uma aventura, né? A gente não tem certeza de nada. Qual é a certeza que a gente tem? Que a gente vai morrer. Essa é uma certeza. Agora, viver, é isso que eu estou dizendo. A vida é uma aventura, porque a gente não tem certeza das coisas, né? A gente não tem certeza de nada. Então,
a aventura está ligada à incerteza. E quando a gente fala das práticas corporais de aventura, surge muito na literatura a questão dos esportes voltados na natureza, porque a natureza gera muita incerteza. Porque, por exemplo, os esportes que são mais controlados, vamos dizer assim, numa quadra, numa piscina, numa pista, eles são mais controlados. E os esportes na natureza, a natureza gera muita incerteza, né? Eu não tenho muito controle. Mas apesar de que eu vejo assim, qualquer prática esportiva, eu falo da vida de modo geral, mas falando do esporte, a gente não tem certeza das coisas, né? Agora, existe uma probabilidade. Por exemplo, o Alisson, que apresentou aí o, o tema, ele é do atletismo. Por exemplo, ele já o treino lá dos 100 metros que ele corre, ele já sabe mais ou menos qual é o tempo dele. Ele já conhece alguns, vamos dizer assim, na competição, ele já conhece alguns competidores e já sabe o tempo dos competidores. E já sabe que ali dá para ele ganhar, ou não dá para ele ganhar, ou ele vai ficar em segundo ou em terceiro. Já existe uma probabilidade, um controle maior do que a prática, por exemplo, do surf, como ele estava dando exemplo. O surf, a pessoa entra, será que a onda vai vir? Como é que vai ser a onda? Não tem muita probabilidade, é ali na hora. Então, a incerteza é maior nessas práticas voltadas para os esportes na natureza. Mas não significa que a aventura não está presente lá nos 100 metros. Está presente. Talvez num percentual menor, mas está presente. Num jogo de futebol, como é que vai ser a jogada? Você não sabe. A bola pode ir para lá, para cá, para lá, e ninguém sabe como pode ser. Então, a aventura ela é muito ligada à questão da incerteza das coisas. Mas, na literatura, se faz muito relação com esses esportes voltados na natureza. Talvez porque a natureza não é um ambiente controlado, gera mais incertezas, né? Então, quando a gente fala da educação física escolar, né, então o grupo deu os exemplos, eu acho que tem muita atividade, tem muita atividade que dá para se fazer. Mas eu acho importante entender essa questão da aventura, né, que é uma questão mais teórica, né? Você, como professor, entender essa questão da aventura. Eu orientei um trabalho de conclusão de curso na UFAL, não sei se vocês conhecem, a Carla, ela é do handebol, já tem um tempo, e ela fez um trabalho na escola com o stand-up. Stand-up é feito no mar, mas ela não foi para o mar. Stand-up paddle, né, que é aquela prancha grande com remo. Ela trabalhou o slackline, aí talvez foi mais tranquilo, né? Ela conseguiu fazer o slackline. Como deram o exemplo aí também, né? O slackline com corda que o professor fez. E o skate também ela trabalhou. Ela trabalhou essas 3 atividades, essas práticas, né? No TCC dela, ela fez uma experiência com os alunos e foi muito interessante a resposta, o feedback dos alunos com relação a essas 3 práticas, né? O stand-up, surf, o slackline e o skate. E então, eu acredito que
essas atividades elas são possíveis, e ainda mais numa época que vivemos, né? Agora, claro que depende da escola, você tem que estudar o ambiente da escola, como vocês deram exemplos aí da caça ao tesouro, alguma coisa assim, não foi? Tem que, tem que estudar o ambiente escolar para ver essas práticas. Mas eu acredito que tendo uma quadra dá para fazer muita coisa. Agora, se eu quiser, por exemplo, se eu tenho uma escola, como eu já trabalhei aqui em Sergipe, uma escola rural, uma escola que era numa comunidade, tipo num povoado, né? É um povoado, praticamente era uma rua só, uma rua de barro, o povoado, onde lá no início tinha uma igreja e logo em seguida a escola e a rua do povoado, e atrás das casas era só mato, era só natureza. Então, ao redor da escola dava para fazer muita coisa, tinha um campinho onde eu fazia muita atividade junto à natureza. Então, tudo também depende de estudar o local, né, e ver as possibilidades que você tem de trabalhar com essas atividades, que podem se amplificar ou reduzir. Mas o que eu falo é que se eu estou ali numa quadra, eu posso fazer algumas atividades, né, relacionadas à questão da aventura. Mas eu tendo perto uma praia, por exemplo, como o Alisson falou, eu posso pensar em algumas coisas, né, por exemplo, trilhas, atividades no mar, mas sempre tem uma questão muito relacionada a qualquer aula, né, que a gente vai fazer, que é a questão do risco, da segurança, prever esses riscos, tomar as medidas de segurança necessárias para que não ocorra acidente na sua aula e tudo, como a gente falou, seja prazeroso para o aluno, né? Com prazer, a criança aprende melhor, a vivência corporal dela é melhor e a aprendizagem se torna mais tranquila, né? Que mais? Alguém tem algum comentário? Aqui no chat. Isso. Não importa qual modalidade de esporte, sim que a mesma seja praticada de alguma forma, seja na escola ou fora dela, tanto que seja praticada com segurança, conhecimento e respeito, né? É justamente a segurança, seja qual for a prática, a gente tem que pensar nessa questão, né? Do bem-estar do aluno, que a aprendizagem seja da melhor forma. O que mais? Práticas corporais de aventura. Então, quando a gente fala de aventura, está ligado à questão dos esportes da natureza. Tem outra nomenclatura que fala dos esportes de aventura, os esportes da natureza, esportes radicais, que tem uma diferenciação aí, né? Mas não é o caso de a gente estar discutindo muito, mas quem for, é bom estudar, e isso tem na BNCC, né? A BNCC traz alguma coisa dos esportes da natureza, dos esportes de aventura, que são temas atuais. Eu falo que são temas atuais hoje, principalmente pela questão da pandemia, apesar que a educação física já trabalha em ambientes mais abertos do que uma sala de aula tradicional, a quadra, né? Nós trabalhamos numa quadra, é o nosso ambiente, é um ambiente mais aberto. E se a gente pensar na questão da natureza, mais aberto ainda. Hoje, com a questão da pandemia, as atividades físicas, as práticas corporais mais próximos à natureza são mais indicadas, são mais, vamos dizer assim, valorizadas do que um ambiente fechado. O ambiente fechado é mais perigoso. Então,
é um tema atual de a gente pensar nas possibilidades de se trabalhar nas aulas de educação física, né? Até porque nessa questão da pandemia, tá? Mas, enfim, comentários mais alguns sobre a temática? Alisson, Davi, tem mais alguma coisa? Alisson, Davi, Danilo? Temos não, eu acho, professor. Pelo menos eu não. Eu também não, professor. Eu não, professor. Bom, então, encerramos, né, essa questão dos seminários. Se vocês quiserem ligar a câmera para eu ver vocês aí, podem ligar, quem quiser, quem puder, ligar um pouquinho aí para ver vocês, né, que a gente fica aqui. Aí, muito bem, Pedro, Lopes, Aline, Wesley, Danilo ali tomando uma água, Vitória, muito bom, Wagner. Ver vocês um pouco, né? É bom. Só não liguei por conta daquela questão da webcam mesmo que eu falei, que eu não tenho no PC. Tainá, cadê Tainá? Tainá tá aí. Lucas, Bruno Soares, Lucas Leandro, Vanessa. Muito bem, Lucas. Tainá tá aí, de vez em quando tem que ver, né? Ou dormiu, Tainá? Ó, tá vendo? Acho que Tainá dormiu. Ela liga e dorme. Oh, tá dormindo não, né? Posso ligar a câmera. Não, tudo bem. Lucas Matias tá aí? Se não puder ligar. Tô aqui. Aí, Lucas. Bruno Soares. Tô aqui, professor. E a primeira promotoria de justiça de Rio Largo, quem é esse? Oxi. Acho que é o Miguel, né? É o Miguel. Tudo bem, Miguel. Legal. Bom, pessoal, assim, eu pedi, assim, esse momento aí, né, estamos fechando a disciplina, né, eu acho que, vou até fazer um print aqui da nossa, deixa eu ver se eu consigo, né, vamos lá, 1, 2, 3 e vamos ver se porque ontem de noite eu fui fazer um print com a turma da noite e, ok, agora deu certo. Bom, estamos, assim, acabando o semestre, né, o período letivo excepcional. Eu acho que, não sei se vocês quiserem falar, para mim foi uma experiência diferente, mas uma experiência muito boa, que não deixamos, vamos dizer assim, de trabalhar, né? Ficamos um período ali assimilando como seria, porque a pandemia veio e aí tivemos a situação do que fazer, né? E nos pegou despreparados ou nos pegou muito rápido assim do que fazer. Então tivemos discussões e tal, demoramos um tempo para assimilar e retornamos com um período letivo excepcional, né, de um formato remoto, à distância, e nos adaptamos, né, eu acho que foi interessante, para mim foi muito bom, agradeço aí vocês também, porque eu acho que foi uma experiência interessante, se não fosse vocês também, não seria possível, né, olha lá, a Aline está aí premiada, a Aline está premiada. Então, eu acho que, para mim, foi muito proveitoso essa questão do ensino remoto e muita aprendizagem também, essa questão de tecnologia e de modelo de aula, metodologias ativas, como foi apresentado aqui pelo professor Passos, que eu acho que puxou
por essas metodologias ativas de todos vocês, né, da gente, para buscar essa aprendizagem, né, entre todos nós. Lília, pode falar. Então, acho que esse momento, né? Acho que é a primeira vez de muita gente aqui que está tendo aula dessa forma online, né? Pelo menos para mim é a primeira vez. E assim, foi uma experiência muito diferente do que eu imaginei como seria e do que realmente está sendo. Tem pontos muito positivos, como a gente falou no começo da aula, que o deslocamento não é necessário, não precisa pegar ônibus lotado, não precisa ficar esperando em ponto de ônibus ou gastar dinheiro com passagem, ou também acordar mais cedo, né, para se arrumar e tudo mais. Mas também tem alguns pontos negativos, que é não poder ver todo mundo pessoalmente, ter aquele momento mais caloroso com a turma, o contato mais próximo, né? É bem diferente. Muita gente também não liga a câmera, como é o caso que eu não estou fazendo agora. E realmente alguns professores relatam que se sentem sozinhos quando estão dando aula e os alunos não estão com a câmera ligada, né? Principalmente a Cris. E realmente, né, é uma situação diferente, mas é muito aprendizado mesmo. A gente tem que levar esse momento como aprendizado para a nossa vida, porque a gente não sabe do futuro. E vai que Deus nos livre, mas que futuramente tenha algum problema como esse novamente, né? Então, a gente tem que estar preparado para tudo. E esse ambiente aqui está dando muita experiência para a gente para o futuro. Isso mesmo, Lília. A gente não sabe, é uma incerteza, é uma aventura, e a gente vai se adaptando, né? Vocês estão próximos de se formar, né? Eu espero que a pandemia passe, que a vacina resolva e diminua essa pandemia, né? E estamos próximos a uma vacina, mas para que todo mundo se vacine, ainda acho que demora um pouquinho. Próximo semestre, eu acredito que eu não sei direito como vai ser, vamos ver. Há uma intenção de iniciar, acredito que na segunda quinzena de fevereiro, início de março, por aí deva iniciar o próximo semestre, né? Porque o PLE ele foi de 10 a 16 semanas. Então, 10 semanas temos agora. Essa semana está completando 10 semanas. Né? Por isso que a gente está finalizando o PLE, que foi o do IF, da Educação Física, foi convencionado em 10 semanas. Mas tem outros cursos que são de 16 semanas, que demandam mais tempo. Então, o PLE ele acaba no final de janeiro. E o PLE da UFAL, de modo geral. Né? Do IF está acabando essa semana. Então, depois vai ter um período de matrícula, aí eu acredito que não vai ter outro PLE. Vai ter o período 2020.1, que era para ter iniciado em março, né? E não iniciou. E aí tivemos o PLE. Então, o próximo semestre é 2020.1. E qual vai ser o formato dele, a gente ainda não sabe direito. Se vai ser remoto, se vai ser híbrido, se vai ser presencial. Então, tudo de acordo com o desenvolvimento da pandemia e das decisões que a UFAL vai tomar, né, durante as discussões que vão ocorrer. Mas acredito que não iremos ficar parados, né, porque já tivemos a experiência do PLE, que é possível trabalhar na atividade remota, né? E é isso. É uma aventura trabalhar com a questão do ensino, né? É uma aventura. A vida é uma aventura. Então, eu tenho só a agradecer a vocês. Eu acho que foi muito interessante a nossa experiência. Eu vou colocar as notas
tá? Agora temos que chegar na formalidade, né? É uma disciplina eletiva, mas que, vamos dizer assim, eu acho que essa disciplina é muito importante, porque ela é bem, vamos dizer assim, que a gente dá para eleger os temas, né? Não é fechado num conteúdo, a gente pode trabalhar diversas temáticas. Eu acho que foi muito importante essas temáticas que nós discutimos dentro de uma realidade atual, né, e das possibilidades que temos na educação física. Então, as aulas estão todas gravadas lá no sistema AVA, essa aula vai ficar gravada também, vamos dizer assim, a aula que está encerrando esse ciclo, tá? E vou colocar as notas de hoje, acho que hoje à noite eu coloco, porque agora eu tenho uma atividade para fazer aqui, à tarde também, mas à noite eu vou trabalhar nisso e coloco o mais rápido possível para vocês terem acesso à nota e, vamos dizer assim, ver a situação de cada um, né? Se passou, se não passou. Eu sei que teve gente que teve problema, a gente tentou solucionar individualmente cada caso, mas eu vou baixar as notas e aí vocês vão ter a realidade e aí tem a questão da reavaliação para quem não obteve a média, tá? E a reavaliação, quarta-feira, pretendo fazer amanhã, né? Já está no sistema. A reavaliação vai ser através do Moodle também, do sistema AVA, onde eu vou abrir o fórum. Vai ser um fórum, tá, onde vai ter alguma coisa para ser realizada lá como reavaliação. Tá? Como a gente teve os fóruns dos seminários, vai ter um fórum de reavaliação. Ok? Alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa? Não. Só queria agradecer mesmo todo esse período aí. Eu achei até que foi bem diferente do que eu previa, essa questão da aula online, né? E que de alguma forma isso até ajudou, né? Por conta desse tempo que a gente já estava parado e queria ficar, né? Até esse retorno das aulas, eu creio que isso vai ajudar a gente manter esse ritmo até essa questão toda normalizar, né? Tanto nessa disciplina quanto nas outras, mas foi muito, muito bom. Muito boa a disciplina. Parabéns. Parabéns à turma, a todos vocês. Quem faz a disciplina são os alunos, né? E a gente, como professor, vai se ajustando e vamos tocando o barco aí, tá certo? Então, até de noite, vamos ver se eu consigo colocar as notas. E quando eu colocar a nota, eu dou um recado lá no WhatsApp, tá? E, no mais, é isso. Se cuidem. A pandemia não acabou, parece que está aumentando ainda aí, né, o negócio. E vamos ter cuidado para mantermos o equilíbrio, né, e o respeito e a esperança que a gente tenha um breve retorno presencial às nossas atividades e que a gente saia mais tranquilo na rua, né? Hoje a gente sai na rua meio preocupado, né? Máscara, essas coisas todas. Ok, pessoal? Grande abraço a todos, se cuidem e vamos nos falando ali. Vou colocar a nota, mas encontro no Google Meet agora só na próxima, ok? Professor, tchau. Grande abraço a todos, se cuidem, saúde a todos, saúde a todos. Tchau, Aline. Tchau. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Até o próximo encontro. Abraços.